Olá, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje nós trazemos o segundo vídeo da nossa série pensando sobre os fundamentos da doutrina espírita. E o tema que nós trabalhamos hoje é de onde viemos e para onde vamos. Esse é um tema que é muito curioso e vem movendo as pessoas a estudos e pesquisas desde muito tempo. Desde os povos mais antigos, tinham pessoas que estavam se questionando, estudiosos que estavam querendo entender sobre essa temática. Em se tratando da doutrina espírita, o que será que os espíritos superiores nos falam a esse respeito? Na obra O Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro do Pentateuco Espírita, a gente tem algumas informações interessantes sobre isso. No capítulo 1, chamado Dois Espíritos, a gente tem aqui na pergunta 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Já partindo dessa ideia de que somos espíritos, somos criados por Deus, como é que sucedeu essa criação? Se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, ao passo que eles são sua criação e submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade e isso é incontestável. Mas saber quando e como nos criou, não sabemos. Olha que interessante a lucidez dos espíritos superiores, explicando que há coisas que até mesmo eles ainda não sabem. Podeis dizer que não tivemos princípio, se entenderes com isso que, sendo Deus eterno, tem criado sem descanso. Mas quando e como ele criou cada um de nós, digo-te ainda, ninguém o sabe. Aí está o mistério. Embora não saibamos exatamente quando fomos criados por Deus, sabemos pelo menos essa informação. Todos nós somos criados por Deus, todos os espíritos somos criados por Deus. Só que no momento em que nós somos criados, nós ainda não somos exatamente espíritos. Nós somos uma centelha divina, um pulso cósmico, uma força viva, que por ter acabado de sair do Criador, digamos assim, nós ainda vamos ter que fazer todo um caminho de crescimento. Em outra pergunta aqui do Livro dos Espíritos, a pergunta 115, Kardec indaga: entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Já que vivemos num mundo onde coisas negativas acontecem, provocadas pelas próprias pessoas? É uma pergunta pertinente. Os espíritos respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência. Deu a cada um uma determinada missão, um determinado caminho, questões de aprendizado, com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição para o conhecimento da verdade e para aproximá-los dele. Então, no momento em que nós somos criados por Deus, somos simples e ignorantes, porque não temos nenhum conhecimento sobre o bem e o mal, e ignorantes no sentido de ignorar mesmo, de não ter conhecimento sobre nenhuma ciência, sobre nada. E conforme vamos fazendo o nosso processo evolutivo, que se dá nos mundos transitórios, mundos como a Terra, e só para lembrar, que chama de mundo transitório porque são mundos materiais, estão em constante modificação. Então esse espírito vem para um desses mundos e ele começa a sua caminhada através dos reinos. Primeiro no reino mineral, vai estagiar ali por um longo período, e quando falamos longo período em termos espirituais, é um período realmente muito extenso, milhares de anos, talvez bilhões de anos. Terminando o estágio de aprendizado nesse reino, esse princípio vital vai ali para o reino vegetal, e ali também vai estagiar, vivenciar por um longo período. Passado esse período das experiências que ele possa encontrar ali, ele chega no reino animal. E aí no reino animal é que a gente começa a perceber a presença desse ser de uma maneira um pouquinho mais intensa, porque os animais vão poder se movimentar, vão fazer a sua vida ali dependendo da espécie que eles se encontrem. Por exemplo, se nós falarmos sobre peixes que andam em cardume, a gente percebe como é que o cardume de peixe se movimenta
como se fosse um único organismo vivo. Isso se dá na doutrina por um fenômeno que nós chamamos de alma-grupo. Todos esses seres ali estão juntos e funcionando quase como um único organismo. Eles ainda não conseguem se perceber enquanto indivíduos. E tem todo um conjunto de espíritos superiores que estão ali coordenando todos esses reinos, para que tudo possa funcionar da melhor maneira possível. Já em outros animais mais próximos do nosso convívio, como cães e gatos, a gente já consegue perceber que eles vão se tornando indivíduos. Quem tem a oportunidade de criar 2 ou mais animais ao mesmo tempo percebe que cada um tem a sua personalidade, o seu jeito de ser, os seus humores, os seus desejos às vezes. Então a gente já está notando que esses animais já estão chegando ali no limiar, próximos de virem para o próximo reino. Há um espaço entre o reino dos animais e o reino hominal, depois a gente pode falar disso, e aí o espírito finalmente chega nesse reino, chamado reino hominal, o reino onde os seres humanos, espíritos em estágio humano, estão encarnados, como nós. Esse estágio humano ele não se manifesta só aqui na Terra, em outros mundos também. Claro, as espécies podem ser chamadas de outros nomes lá, mas a gente está usando esse nome humano só para nós entendermos o nível evolutivo. E aí, nesse reino, é que nós vamos ganhar o chamado livre-arbítrio. Pela primeira vez, nós vamos ter a opção de fazer escolhas. E isso é muito importante para o nosso crescimento. Só a partir do momento que eu posso escolher entre o bem e o mal, entre o mais acertado ou o errado, é que eu vou aprendendo com as experiências. Experiências positivas e outras negativas vão me dando a oportunidade de aprendizado e de crescimento. Então, viemos de Deus, de onde viemos, estamos estagiando nos vários reinos, no momento estamos passando pelo reino hominal, e para onde nós vamos? Pela leitura que fazemos dentro da doutrina, nós estamos todos vinculados às chamadas leis divinas. E uma dessas leis divinas ou leis cósmicas, uma delas é a chamada lei de progresso, que diz que todos os espíritos, todas as criaturas, elas vão progredindo até chegar ao que nós chamamos de perfeição relativa. E nesse momento o espírito ele já não vai mais precisar reencarnar em nenhum dos mundos. Ele vai poder existir como um espírito livre no cosmos, no universo. E aí, de fato, nós vamos alcançar um estado de liberdade real, porque só o espírito totalmente equilibrado e harmonizado é realmente livre dentro das suas escolhas. Desde que nós chegamos no reino hominal, nós somos convidados a sermos co-criadores com o Criador. O Criador sempre está nos convidando a trabalharmos com Ele na sua criação. Somos hoje co-criadores em plano menor, porque estando encarnados, os nossos limites ainda são muito grandes, mas tem algumas coisas que nós já podemos fazer. A gente percebe isso quando nós ajudamos a construir alguma coisa aqui no nosso mundo, como, por exemplo, construir casas, cidades. Nós estamos ajudando. Ou, por exemplo, através do próprio ato de termos filhos, ajudando os velhos espíritos a voltarem ao mundo em novas roupagens físicas para continuarem a sua caminhada, também é um trabalho de cocriação. E no futuro, quando conseguirmos estar em um estado mais evoluído, nós vamos nos tornar o que é chamado de co-criador em nível maior, em plano maior, ajudando em outros aspectos do próprio universo. Ainda falta um longo percurso para isso, mas é interessante nós pensarmos dentro da proposta desse vídeo de hoje, para sabermos de onde viemos, onde estamos e para onde iremos. E para fecharmos o vídeo, eu quero ler um trechinho aqui do livro A Caminho da Luz, pela psicografia do Chico Xavier, livro do Espírito Emmanuel. Emmanuel nos fala o seguinte: as almas mudam de indumentária carnal no curso incessante dos séculos. Constroem o edifício milenário da evolução humana com suas lágrimas e sofrimentos, e até nossos ouvidos chegam os ecos dolorosos de suas aflições. Passam as primeiras organizações do homem e passam as suas grandes cidades, transformadas em ossuários silenciosos.
Ele está falando aqui sobre as grandes civilizações que já passaram, assim como as civilizações atuais também vão terminar em algum dia, porque elas existem pelo tempo necessário de aprendizado daqueles espíritos. E no final, como ele fala, tudo termina em ossuários. São as nossas escavações, a gente vai achando, todos aqueles vestígios das antigas civilizações. O tempo como patrimônio divino do espírito renova as inquietações e angústias de cada século, no sentido de aclarar o caminho das experiências humanas. Passam as raças e as gerações, as línguas e os povos, os países e as fronteiras, as ciências e as religiões. Tudo é passageiro, tudo é transitório. Um sopro divino faz movimentar todas as coisas nesse torvelinho maravilhoso. Estabelecem-se, então, a ordem equilibrando todos os fenômenos e movimentos do edifício planetário, vitalizando os laços eternos que reúnem a sua grande família. Vê-se, então, o fio inquebrantável que sustenta os séculos das experiências terrestres, reunindo-as harmoniosamente umas às outras, a fim de que constituam o tesouro imortal da alma humana em sua gloriosa ascensão para o infinito. Emmanuel nos lembrando aqui que todas as experiências, as civilizações, tudo que vivemos nesse mundo, são questões transitórias, importantes sim para o nosso crescimento, mas tudo isso vai passar e nós vamos progredir rumo ao infinito. Obrigado por você estar vendo esse vídeo. Por gentileza, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe aqui algum comentário para que eu saiba que você esteve aqui, faça suas perguntas se você tiver alguma dúvida. Se esse vídeo não foi claro e gerou dúvidas, deixe suas perguntas aqui para que a gente possa respondê-las em um vídeo futuro. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.